Olha, é uma alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo. Este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio. E também podemos falar até você a mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos focar, obviamente, a mensagem do Natal a respeito do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, a beleza do seu nascimento, a beleza da natureza de Cristo, tanto humana quanto divina, a beleza da mensagem que o Natal nos traz, que é a salvação, a mensagem do amor de Deus por nós. Vamos falar da beleza da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, tudo isso em torno das comemorações aí do Natal neste mês de dezembro. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para estudarmos a palavra de Deus e falar do quanto Jesus é importante para a nossa vida, para a nossa história. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós estamos aqui no programa Andando com Cristo e vamos então falar sobre a presença do Redentor, o texto de Mateus, capítulo 1, versículo de número 23, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto de Mateus, capítulo 1, está dentro da narrativa do nascimento de Jesus. Mateus, ele narra como foi o drama da concepção virginal de Jesus, porque se trata de Maria, uma jovem, solteira, noiva, porque ela estava desposada com José. Isso quer dizer, ela estava prometida para José, ela era noiva de José, tinha um comprometimento de casamento, mas ainda não tinham casado, eram jovens, aguardava o tempo do casamento chegar. E quando então a Bíblia relata que o anjo anuncia que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, José fica assustado, mas nós devemos entender algumas coisas sobre este anúncio do anjo Gabriel a José, o noivo, o comprometido a esposo de Maria, um jovem. E a Bíblia registra aqui em Mateus que ele tinha planos de fuga, de abandonar Maria, porque ela estava grávida. Isto dentro de um contexto judaico poderia ser apedrejada, ou ele também, ou ambos, porque não era permitido tal coisa
em Israel, não fazia parte, obviamente, da cultura judaica, porque ela é uma orientação da palavra de Deus. Então, o que acontece é que o nascimento de Jesus, ele não pode, por causa disso, ser tratado como um fruto do acaso. O nascimento de Jesus, ele é uma promessa de Deus, desde o Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. Deus começou a anunciar e a revelar o plano da redenção, o plano da salvação do homem. E haveria de nascer da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A princípio a notícia era só essa, o que nós chamamos do proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, a primeira vez que Deus fala à humanidade a respeito de uma redenção que haveria de vir, tão logo o homem caiu do estado em que fora criado. Então, o nascimento de Jesus não é um fruto do acaso, é uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus, ela foi depois anunciada pelos profetas de Deus. A galeria dos profetas do Antigo Testamento anunciaram, e Deus deu a eles esta belíssima profecia a respeito do nascimento de Jesus. E Jesus vem agora e nasce como fruto dessas profecias, ou cumprimento dessas profecias, que nada mais são do que Deus anunciando a sua promessa ao homem. Então não é fruto do acaso tudo isto, é providência de Deus, é cumprimento das profecias que Deus deu aos seus servos, os profetas. E a concepção de Jesus no ventre de Maria, ela não é fruto da infidelidade de uma jovem noiva, não. Ela é fruto da fidelidade de Deus. Maria recebe agora graça da parte de Deus, e o que nela é gerado é fruto do Espírito Santo. Maria era uma virgem, jamais havia se deitado com homem algum, e a promessa de Deus feita aos profetas e através dos profetas é que a virgem conceberia. Uma virgem, sim, conceberia por obra do Espírito Santo. O ente que estava sendo gerado no ventre dela era uma obra do Espírito Santo, perfeitamente Deus. Nós vamos ver no próximo bloco sobre a encarnação e vamos entender melhor sobre isso. Mas aqui o que nos basta é saber que a virgem conceberia, daria à luz a um filho, e este filho seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Redentor é um Redentor presente conosco. Quando ele subiu ao céu, nos mandou o seu Espírito, o Espírito Santo, para que estivesse presente conosco. Quando ele ia subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. Ele é o Emanuel, ele está aqui conosco, é Deus conosco. A presença de Jesus, ela é espiritual, mas é uma presença real. E Ele nos dá o seu Santo Espírito, que testifica isto com o nosso espírito. Então, não haveria, José foi orientado para que não se desfizesse do seu casamento, dos seus laços de compromissos com Maria, porque, na verdade, era um casal que Deus escolhe para uma missão muito específica, muito especial. Não havia nenhuma imoralidade no relacionamento deles, mas o cumprimento das promessas de Deus. Isso é muito importante para nós entendermos a beleza da natureza do nosso Salvador. A palavra hebraica almar, que quer dizer virgem, ela jamais é usada para descrever uma mulher casada, nem na Bíblia, nem na sociedade, no caso, na sociedade judaica. Qual a importância de Jesus ter nascido de uma virgem por obra
do Espírito Santo. Se Jesus tivesse nascido de um relacionamento natural do casal de José e Maria, ele também herdaria a natureza, a caída do homem, e ele jamais poderia ser o nosso redentor. Ele seria incapaz de salvar a si mesmo e incapaz de perdoar os pecados, incapaz de levar sobre si a nossa culpa. Então Jesus é perfeitamente homem, ele é perfeitamente Deus, ele é gerado por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem cujo nome era Maria, e para que ele pudesse salvar a humanidade, cumprir o seu propósito redentivo, ele tinha que ser Deus e também, ao mesmo tempo, uma pessoa humana, porque são as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. E quando eu falo perfeitamente homem, não é somente no sentido de que ele é um homem real, com carne, osso, toda a nossa composição da nossa natureza, mas também ele é um homem perfeito, sem ser contaminado pelo pecado. Ele é gerado no ventre da Virgem por obra do Espírito Santo, ou seja, ele nasceu sem pecado, sem ser contaminado pela semente do pecado dos nossos primeiros pais lá no Éden. E isso quer dizer também que o nosso Salvador, ele não é apenas perfeitamente homem, mas ele é um representante perfeito da raça humana. A raça humana teve diante de Deus dois representantes. O primeiro foi Adão, lá no Éden. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles como representantes da raça humana representaram o mal. Eles desobedeceram a Deus, eles romperam o relacionamento com Deus. Eles representaram mal a raça humana. Muitas pessoas falam assim: Adão, Eva, com uma certa revolta no coração, por que fizeram isso conosco? Mas esquecem do segundo representante da raça humana, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós, crendo nele como nosso Salvador e representados nele como nosso Salvador, nós podemos então descansar o nosso coração numa reconciliação com Deus. O que o primeiro representante da raça estragou, o segundo representante da raça consertou. Jesus então veio fazer a restauração do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Natal é tão importante para nós, porque aquele nosso representante da raça, que jamais transgrediu o mandamento do Pai, aquele que disse durante todo o seu ministério: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, aquele que deixou claro em todos os seus atos que ele jamais cometeu pecado algum, dolo algum se achou na sua boca, aquele que veio do céu, encarnado no ventre de uma virgem e agora representante fiel da raça humana e da restauração de um povo para Deus. Jesus é maravilhoso, e é maravilhoso comemorar o Natal desta forma, de forma que a doutrina do nascimento virginal de Cristo satisfaz a todas as exigências da justiça de Deus e do plano redentivo de Deus para a raça humana. Ele é Deus manifestado em carne, perfeitamente homem. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, perfeitamente Deus. Ele vem a este mundo como Emanuel, Deus conosco, de forma que Jesus não é simplesmente um profeta que fala da parte de Deus. Jesus é o próprio Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, gerado por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem cujo nome
era Maria. Não saia daí que, além de falar da presença do Redentor, nós vamos falar no segundo bloco da encarnação do Redentor. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. No primeiro bloco nós falamos sobre a presença do Redentor. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre a encarnação do Redentor. E o texto de João, capítulo 1, versículo 14, nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A encarnação do Redentor. Jesus é o Verbo eterno, pessoal e divino. A natureza de Cristo é fantástica, é preciosa, completamente misteriosa, completamente desafiadora ao homem, desafiadora à nossa fé. O verbo criador é o verbo que tem vida em si mesmo. Ele cria, ele tem vida para dar. É por isso que ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele tem vida para dar, ele pode te dar vida. Ele se encarnou. Isto nos leva a entender que ele é também a verdadeira luz deste mundo, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus é a luz do mundo. Jesus é tudo que a sua alma deseja. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Jesus a realidade da vida é esplêndida. Nós vivemos num mundo de tanta utopia, de tanta fantasia, e as pessoas têm um falso conceito da realidade. E a cada dia se perde mais o conceito da realidade. O homem busca ter vida em outro planeta, uma confusão. Além disto, nós vemos aí as pessoas têm o sexo masculino e quer se declarar feminino, tem o sexo feminino e quer se declarar masculino. Uma completa paranoia, um completo distanciamento da realidade. É uma falta de senso de realidade. A pessoa de Jesus encarnada, que se fez carne e habitou entre nós, ele habitou entre nós cheio de graça, ou seja, o Evangelho é colocado nele, os homens são convidados a vir a ele beber de graça da fonte da água da vida.
não tem preço, não tem pagamento. O pagamento foi feito na cruz, é um evangelho cheio de graça. Graça é favor não merecido, graça é aquilo que a gente ganha sem ter que desembolsar por ele, sem ter que conquistar com os nossos méritos. E este Cristo que se encarnou, ele se encarnou cheio de graça e de verdade. A verdade nos coloca diante do verdadeiro sentimento de realidade. Eu sou o que sou. Eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Eu sou o que sou. Eu não sou o que eu mesmo penso que sou, não. Eu sou o que sou. A realidade que o Evangelho me coloca diante dela é que eu sou um pecador e que eu careço da graça de Deus, porque eu tenho pecado constantemente contra Deus, e somente aquele que é cheio de graça e de verdade é que pode perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. Eu sou o que sou, é a realidade. Até Spurgeon disse: se alguém falar mal de você, não reclame não, porque fica satisfeito, porque você é muito pior do que aquilo que ele falou. Então, se atente para isto. A realidade nossa não é boa, por isso que nós precisamos de um Salvador tão grandioso, tão misterioso, porque o pecado nos distanciou de Deus, e somente através de Jesus Cristo nós podemos ser aproximados de Deus, ter os nossos pecados perdoados, a remissão dos nossos pecados e a alegria da salvação e da vida eterna, ter a nossa vida transformada, liberta. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o Salvador, aquele que o recebe ou que crê no seu nome, ele tem o poder de ser feito filho de Deus. Presta atenção nisso. Todos os homens são criaturas de Deus, filhos de Deus. São aqueles que são reconciliados com Deus pela fé em Jesus Cristo, que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque Ele é perfeitamente Deus, Ele é perfeitamente homem. Ele se encarnou, cheio de graça e de verdade. Ele é o Verbo da vida. Ele existe desde sempre. Ali, há 2000 anos atrás, ele se encarnou. Ele não passou a existir dali. Ele sempre existiu. Ali ele se encarnou, se tornou como um de nós e veio para nos salvar. O Verbo humilhou-se a si mesmo. O Verbo esvaziou-se na sua carne, se fez carne. A verdadeira humilhação de Cristo não foi a cruz, foi quando Ele deixou a sua glória e veio se tabernacular conosco, veio habitar conosco. Foi quando Ele se encarnou, se tornou como um de nós, deixou a glória do céu para enfrentar a vergonha da terra por causa do pecado do homem. Jesus veio aqui para nos salvar. Ele veio em missão, a missão de Deus. Ele veio para salvar pecadores que estavam completamente perdidos. Pode ser ainda a sua realidade, e você esteja precisando de salvação, precisando do Evangelho, precisando do poder de Deus que opera no coração do homem e o transforma numa nova criatura, que o livra das garras do maligno, de Satanás, da condenação eterna do inferno, sob a ira de Deus, e o dá uma nova vida. Jesus veio por razões muito sérias. Ele veio nos salvar. Ele veio habitar conosco, pisou o nosso chão. Ao se encarnar, se tornar como um de nós, Jesus pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor. Ele veio habitar conosco.
e ele manifestou-se não cheio de justiça e de juízo, como ele se manifestará quando ele voltar a segunda vez para julgar a terra, mas na sua primeira vez ele não veio cheio de justiça e de juízo. O texto diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Isso quer dizer que se você confessar a Cristo como seu Salvador hoje, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você encontra nele a salvação e a vida eterna. Você encontra paz nele para o seu coração. Você encontra graça nele para a sua alma. É cheio de graça e cheio de verdade. Ele nos traz ao verdadeiro sentido da vida, ao verdadeiro sentimento da vida. Pense nisto. Nós estamos falando de um Redentor que se encarnou, que se tornou como um de nós, que veio para nos salvar, veio como um segundo representante da raça e veio para consertar aquilo que o primeiro representante, Adão, havia destruído, havia arruinado. Jesus veio para nos redimir e para nos salvar. Ele manifestou então para levar sobre si os nossos pecados. Ele nos apanhou sujos, prisioneiros do pecado, depravados, condenados, sob a ira de Deus, afastados de Deus, e mesmo numa situação miserável desta, Ele nos deu vida e vida em abundância. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e arrependido dos seus pecados, o confessa como seu Salvador, recebe a salvação e a vida eterna, porque esse tempo é tempo de salvação, é tempo de desfrutarmos da beleza da obra de Cristo na nossa vida e para toda a eternidade. Ele veio para tomarmos pela mão e levar-nos de volta à casa do Pai, ao paraíso que havíamos perdido. Veio para nos mostrar a glória do Pai, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, de forma que Ele é o resplendor da glória de Deus, e toda a terra está cheia da glória de Cristo. Essa luz que brilha sobre nós nada mais é senão um reflexo da glória de Cristo, que nos cobre, que nos ilumina e que dá vida às nossas almas. Pense nisso. Você precisa de conhecer a graça de Deus. O Natal é um tempo sublime para todos nós. Esta sonora música da graça de Deus, paz na terra entre os homens, e a quem Deus quer bem, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Isso significa que Deus se compadeceu de nós ao rasgar o céu, ao enviar o seu Filho para habitar conosco, se tornar como um de nós, para nos elevar à presença de Deus. Natal é um tempo de comunicarmos o amor de Deus, a salvação de Deus, e como que Deus veio ao nosso encontro para nos salvar. Que Deus abençoe a sua vida, e o Natal tem esse sentido real para você. A encarnação do Verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E através de Cristo nós vemos a glória de Deus e a bondade de Deus para conosco. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. É uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Fica o convite para a nossa cantata de Natal no dia 16 de dezembro. Dia 16 de dezembro, nós vamos apresentar uma belíssima, linda cantata de Natal, falando que o Natal é Cristo, apresentando a beleza do Natal. Nós vamos ter a participação das crianças, dos jovens e do coral da igreja. É um momento muito precioso. Eu gostaria de convidar você e a sua família para vir assistir conosco a cantata do Natal no dia 16 de dezembro. E no dia 23 de dezembro nós vamos também fazer um culto voltado para o Natal. Um momento muito precioso para as nossas vidas. Então, não perca esta oportunidade de estar conosco nas comemorações do Natal. E a Igreja Presbiteriana de Dourados também se alegra em receber você e a sua família nas suas programações. Todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas é o culto da noite. Às 9 horas é a escola dominical e às 19 horas o culto. E você é o nosso convidado, vem ouvir a palavra de Deus. É tempo de ouvirmos a palavra de Deus, porque haverá tempo que você terá desejo de ouvi-la e não poderá mais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Obrigado porque o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E hoje nós temos em Cristo uma esperança viva para toda a eternidade. Meu Deus, abençoe os nossos telespectadores, que eles possam ser alcançados com este Evangelho gracioso, que alcança vida, que transforma lares, que transforma coração, que dá nova vida e que gera nova criatura em Cristo. Muito obrigado pela graça do Evangelho manifestada em Cristo, por isso o Natal é tão precioso para nós. Recebe a nossa gratidão, sustenta a nossa fé. Oramos pela família que nos ouve agora, nos assiste. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grand Dourados, a TV da família douradense.